Olá, Carlos. Muito obrigada por esta entrevista aqui na Creative Res, que é um espaço de partilha de mentes criativas. Há quanto tempo estás em Lisboa? Moras em Lisboa, primeiro que tudo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Quanto tempo estou aqui em Lisboa? Já estou em Lisboa há imenso tempo, vim para cá muito jovenzinho. Vivo precisamente há 37 anos em Lisboa, vim em abril de 1989. Então faz anos agora? Faço ano, quer dizer, fiz 37 anos agora que estive, dia 4 de abril, que estou precisamente em Lisboa. Sim. Vim para cá muito jovem. Muito jovem. Então, isto vai no sentido da segunda pergunta. Tens sentido a diferença cultural e social de Lisboa nos últimos anos? Notas isso? Eu, por exemplo, como lisboeta, eu sinto uma diferença enorme, mas gostava de saber Tu moras no centro de Lisboa e trabalhas no centro de Lisboa, na Biblioteca Camões. Tu sentes essa diferença? Sentes uma diferença de Portugal antes e depois? Sim, sinto bastante. Até porque eu sempre vivi no centro de Lisboa e tive a sorte de viver, acho que o lugar mais longe que eu vivi em Lisboa, e foi logo no princípio, foi nos Anjos. Mas depois vivi uma temporada na Rua da Madalena e depois todo o resto foi em Santa Catarina, entre o Bairro Alto, o Chiado e a Pica. Portanto, no epicentro cultural da cidade de Lisboa. E quando eu cheguei em Lisboa era uma cidade não tanto cosmopolita como era agora, mas transpirava cultura, pelo menos no sítio onde eu vivia, não é? E nos sítios onde eu frequentava, não é? Como, por exemplo, o Bairro Alto. O Bairro Alto é um bom exemplo para isso, porque quando eu cheguei em Lisboa, eu não conheci logo o Bairro Alto, mas o primeiro bar, por exemplo, que eu conheci ao pé do Bairro Alto foi o Ritz Club. Não foi o Ritz, foi o Hot Club de Lisboa. Depois, muito mais tarde, conheci o Ritz Club, que ficava ali vizinho, na Travessa da Glória, e depois é que eu subi para o Bairro Alto e conheci uma tasca, que era a tasca do estádio, onde os intelectuais frequentavam e os artistas frequentavam também. Foi lá que eu conheci o Mário Cesarinho, foi lá que eu conheci a Teresa Robi, foi lá que eu conheci a Rita Blanco, foi lá que eu conheci o Miguel Bosch, foi lá que eu conheci uma data de gente, artistas, plásticos, pessoal das artes, não é? E por isso, isto tudo para dizer o quê? Lisboa nessa altura tinha uma dinâmica cultural muito grande, tanto nas artes plásticas como no teatro. No cinema tinha algumas coisas, não é? E no Bairro Alto, aquela zona tinha uma série de coisas ligadas às artes. O Bairro Alto, por exemplo, tinha muitas lojas, tinha lojas de artistas, não é? De design de moda e pequenas lojas de moda. Para além dos bares, não é? Porque o Bairro Alto sempre foi um bairro muito boêmio, não é? E toda a gente sabe que o Bairro Alto foi um bairro, logo no princípio, um bairro de prostituição feminina, porque estava próximo do Carlos Sodré, e havia para lá muitos marinheiros, e aquilo era um bairro complicado, digamos assim, não é? Mas aos poucos, dos anos 80 para cá, as coisas foram transformadas no Bairro Alto, não é? Estou a lembrar do Frágil? O Frágil, sim, para não falar do Frágil, o Frágil era a igreja da noite lisboeta, não é? Onde ia o crente da cultura portuguesa, os artistas e os músicos e toda essa gente que fazia arte em Portugal, não é? E por isso era interessante esse aspecto de Lisboa, não é? Mas por outro lado havia uma Lisboa decadente, não é? Havia uma Lisboa muito decadente, o Bairro Alto, tirando essa parte cultural que estava a nascer no Bairro Alto,
desde os anos 80 para cá, depois da Revolução de 25 de Abril, os anos 80 a coisa começou a ser mais intensa, não é? As pessoas têm mais liberdade, começaram a criar coisas, começaram a aparecer coisas super interessantes, não é? Mas eu só vim presenciar este aspecto da dinâmica cultural daquela zona de Lisboa, não é? Que Lisboa centrava-se muito nestas zonas, Chiado, Bairro Alto, Vic, o resto estava um pouco como esquecido, não é? E não acontecia grandes coisas. E quando cheguei, Lisboa, no nível cultural, estava ao máximo, pelo menos do ponto de vista. Sentiste que houve um declínio nos anos 90 ou foi sempre a subir? Depois houve grandes inclinações a nível das artes, porque enquanto nos anos 80, princípio dos anos 90, as coisas estavam a funcionar muito bem, as pessoas poderiam não ter muito dinheiro, mas faziam coisas, não é? Havia imensos teatros, eu noto isto pelo teatro, por exemplo, havia imensos teatros naquela zona, ali, não é? Teatro de experimental, havia o Teatro do Século, por exemplo, havia o Teatro da Mônica Carro, que masticava um pouco mais lá embaixo, no Café Sodré. Havia teatros de rua, havia muitas coisas, para não falar dos clássicos, para não falar de São Luís, para não falar de São Carlos e do Trindade. Não é? Havia outras pequenas salas de teatro, acontecia muitas performances nos bares, nos restaurantes, e acontecia coisas. Não é? E de repente, isto tudo começou a transformar ao longo dos anos 90. Não é? De repente as coisas começaram a fechar. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de apoio. O Bairro Alto começou a transformar de outra forma, não foi propriamente no princípio dos anos 90, até finais dos anos 90, a coisa ainda estava equilibrada a nível cultural, ainda acontecia muita coisa no Bairro Alto. O Prazo só se foi embora, só saiu do Bairro Alto, creio que no final dos anos 90, acho que em 98, ou foi no princípio de 2000, acho que foi isso. Não me recordo muito bem, sim, mas lembro quando saiu, depois de criar o seu Lux. Mas, entretanto, as coisas começaram a desaparecer, do nada. Assim, as lojas que havia moda, pequenas lojas que havia moda, foram desaparecendo. Os teatros também foram desaparecendo. O teatro do século foi um dos primeiros, também ficava na rua do século. E algumas pessoas também foram embora, algumas pessoas das artes. Foram-se embora daquela zona. Havia muitos ateliês, por exemplo. Era uma coisa interessante, porque havia muitos ateliês de artista. Era muito comum passear pelo Bairro Alto e ver um artista num ateliê ali. Ninguém queria viver no resto do chão naquela altura. Os prédios eram muito degradados também. E pronto. Com a entrada. Nos anos 2000 a coisa começaram a piorar ainda mais. Nos anos 2000, sim. O Teatro da Graça, pronto, já não fica nesta zona que eu estava a referir, já fica na Graça, também desapareceu. O Taborda, mas desaparece, mas não aparece outra vez. Os artistas, eu estava a lembrar de uma coisa muito gira que acontecia no Bairro Alto. Havia um edifício que era do Manuel Reis, a propósito do Frage, que era o dono do Frage, Manuel Reis. Ele tinha uma loja, que é a loja da Atalaia, que vendia móveis, design, muito bonita a loja, e tinha uma outra loja que era onde hoje, também na rua da Atalaia, que estava fechada, era um edifício inteiro, que estava muito decadente. E que ele abriu aquele edifício para os artistas que
quisessem fazer teatro, performance. Que máximo. E lembro de ter ido a uma performance muito interessante que era no edifício inteiro, aqui tem para isso. Era uma performance de uma artista que desapareceu do mapa. Eu sei que ela está fora de Lisboa já há muitos anos, que é a Lúcia Cigário. Ela era muito boa e nós entrávamos o grupo entrava vedado no edifício e depois passávamos por vários estágios da performance, que era dançávamos uns com os outros sem saber com quem estávamos para dançar, passávamos por salas com água, passávamos, entretanto havia textos, havia atores, a gente não via, mas havia textos. E depois lembro-me que era tudo filmado, mas a gente só via a filmagem no final de tudo. E era tudo filmado e uma fase do texto entre os atores era um texto muito violento, em que os atores discutiam e estavam ao pé de uma janela e discutiam e diziam muitos palavrões e gritavam como se a pessoa estava a ser agredida, exatamente, mas com muitos palavrões, muitas coisas, de tal ordem que a polícia apareceu no espaço. Porque a polícia não sabia o que estava a acontecer e depois aparece, isso é tudo filmado, a gente só sabe porque depois é tudo filmado, mas depois, não, foi uma cena muito bonita e esse espaço, entretanto, desapareceu de teatro experimental até vir a Fátima Lopes. Depois a Fátima Lopes passou aqui, fez, mas não vingou muito porque depois desapareceu também, né? E agora não é quase nada, né? Mas sim, as coisas foram transformando desde a altura que eu cheguei até o momento atual, que o momento atual eu não sei se para alguns artistas está muito pior a nível cultural, está mais difícil fazer artes, está mais difícil viver das artes, de todas as vertentes, seja das artes plásticas, seja das artes performativas, de representação, etc. E musical também. As coisas estão muito mais difíceis. E estão mais difíceis por causa das crises todas que aconteceram ao longo desses anos também, até chegar à Troika e até chegar ao momento atual que nós estamos a passar. Não é? Portanto, essas crises todas também contribuíram para essa mudança cultural da cidade. Não é? Para não falar da gentrificação, que expulsaram não só os artistas que tinham espaço, não só no bairro Alto, mas noutros sítios, né, que foram expulsos dos seus espaços, sobretudo os artes plásticas, né, que eram espaços alugados e que não tinham utilidade nenhuma para quem tinha aquele espaço, né, e que de repente houve um nicho de mercado, do turismo massificado, que as pessoas começaram a fazer obras dos espaços para alugar, a fazer alojamento local. Isso transformou um pouco a cidade, não só a cidade, mas transformou também o modelo de cidade que agora é Lisboa e o modelo como as pessoas estão a ver a cidade. Era aí que eu queria chegar, exatamente. A cidade está totalmente transformada. Sim. Apesar de estar mais cuidada, não é? Porque a ideia que os políticos diziam que com a implementação, por exemplo, da liberalização do alojamento local, a cidade ficou mais bonita porque os edifícios foram todos recuperados pelos senhorios e etc. e tal, mas por um outro lado, a nível físico ficou bonito, mas está mais feia porque está mais... Quando tiveste programador cultural? Bom, isto foi... E onde começou por onde? Exato, isto foi um processo. Eu fui trabalhar eu vim trabalhar para a Câmara de Lisboa para um ótimo equipamento, que é a Biblioteca de Lisboa. Okay. Nos Olivais, sim. Isso foi nos anos 2000. E para mim foi uma grande escola de aprendizagem, de cultura no campo da banda desenhada, da ilustração, porque eu conhecia pouquíssima coisa de banda desenhada, para não dizer que eu não conhecia quase nada mesmo, não é? De ilustração, pouquíssimas coisas. Não é?
E quando fui trabalhar para ali, fui um bocado assustado, porque quando fui entrevistado pelo autor, pelo então diretor, quem criou a Biblioteca de Lisboa, foi o João Paulo Coutinho, né, que já não está entre nós. Né? Ele foi muito fixe comigo, foi muito simpático e disse que eu ia, parte do meu trabalho eu ia fazer produção de exposição. Portanto, trabalhar nas exposições, fazer montagem, fazer contactos e produzir exposições. Porque na altura a biblioteca fazia o grande salão de banda desenhada e ilustração, não só com autores portugueses, mas com autores estrangeiros, e também fazia a ilustração portuguesa. Isso eram exposições megalómanas que ocupavam armazéns inteiros. E precisava de uma grande equipa a trabalhar nas várias áreas. E eu fiquei logo assustado, e os outros 20% eu iria trabalhar fazendo animação cultural para crianças e jovens do campo da banda desenhada e da ilustração. E eu fiquei mais assustado ainda porque eu tinha a mania que sabia desenhar. E então disse, muito bem, eu tenho que encarar esse desafio. Fui muito sincero com ele porque eu precisava de ser acompanhado e porque eu não estava completamente à vontade nem para fazer uma coisa e nem a outra, mas queria fazer um esforço grande nesse sentido e apostei na minha formação. Então, e a primeira coisa que fiz foi fazer então um curso de ilustração e vender no Arco. E foi aí que eu percebi que eu não sabia de todo desenhar. Foi um curso de verão. E depois eu disse, acabou o curso e eu disse, tenho que fazer um curso de desenho. E depois, na área das exposições e tal, eu procurei fazer também uma pequena formação nesta área e a Fundação Ricardo Espírito Santo na altura tinha um curso um pouco direcionado para esta área, que era um curso chamado Técnica de Exposição e Vitrinismo, e eu então escrevi neste curso para aprender alguma coisa nesta área e pronto, aprendi algumas coisas na área da produção de exposições, como é que eu ponho um quadro na parede. Exato. Como é que eu distribuo um quadro na parede. Isso da parte da exposição ainda do vitrinismo, como é que eu exponho uma peça de roupa na parede, ou um acessório, que vai dar a mesma coisa como vai ao encontro das exposições. Há peças que nós temos que saber onde é que ela se encaixa, porque há espaço, no espaço físico ela não fica bem. E a pessoa sabe disso mais do que ninguém. Né? Trabalha com muitas peças, com muita escultura. Né? E esse curso deu-me alguma formação na área, mas eu fui aprender mesmo na prática. E claro, como eu acompanhava os meus colegas que já estavam lá há muitos anos, para mim foi muito fácil, porque era um trabalho que me dava imenso gosto de fazer e era o que eu queria fazer mesmo. Não é? Mas eu aí não era programador. Eu fazia algumas atividades de banda desenhada e ilustração, dirigida para o público, embora sendo eu a criar as atividades e a desenvolver ao mesmo tempo. Não é? Portanto, fazia o agendamento, era todo feito comigo. Não é? Portanto, já fiz esse trabalho. Mas depois, como programador oficial, foi mais tarde. Já na Biblioteca Camões. Sim. Portanto, eu trabalhei na biblioteca durante 10 anos. Já no momento em que a biblioteca estava num processo muito complicado de extinção, porque fizeram o favor de acabar com a biblioteca. Não é? Existe a coleção da biblioteca num espaço físico, que continua no mesmo espaço que é junto à Biblioteca dos Olivais,
mas aquela dinâmica que tinha na biblioteca acabou. É que é lamentável, porque eu lembro quando eu estava na biblioteca, Lisboa gabava-se de ser uma das capitais europeias que tinha uma biblioteca. Né? Poucas capitais europeias tinham uma biblioteca. E Lisboa tinha, funcionava muito bem, era conhecida e reconhecida. E reconhecida, sim, toda a A gente já nível ouviu falar, internacional. é verdade. Para além de editar, lançar novos autores e etc. O Chão Fazenda, o Nuno Saraiva, Marcos Varrajota e Grande Luz, né? Que hoje são autores. Né? Pronto. E depois desse processo todo é que eu fui então trabalhar como programador. Como programador na Biblioteca Camões, que é um espaço espetacular, que eu já fiz lá uma exposição. Sim. E adorei. Achei que estava muito eu. Sim. Muito eu. Estava com peças totalmente diferentes, mas todas com muita intensidade e com uma mensagem. Eu adorei fazer aquela exposição. Sim. Achei, estava mesmo feliz. Fiquei um bocado preocupado com a tua exposição no espaço, porque eu estava cheio de curiosidade de saber como é que tu ias apropriar do espaço. Exato. Com trabalhos tão interessantes e tão grandes também. Exato. Mas ficou tudo. Na Biblioteca de Camões, qual é o teu processo de seleção para artistas? Pois, isto é um processo um pouco complicado, porque não é um processo muito fácil de decidir. Não é? Portanto, eu, como programador da Biblioteca Camões, eu recebo muitas propostas, mas também eu próprio vou ao encontro dos artistas para expor no espaço da biblioteca. E então eu procuro ao longo do ano fazer um ciclo de exposições de arte contemporânea em que eu contemplo artistas, jovens artistas, estudantes de belas artes e artistas emergentes. Mas há artistas emergentes muito bons, não é? E são grandes artistas. E por isso não é muito difícil eu ter, neste ciclo de exposições que eu procuro programar para a Biblioteca Camões, ficar logo preenchido. E então, como também recebo muitas propostas e eu tenho que analisar as propostas e depois dar uma resposta aos artistas, não é? É complicado porque, por mim, eu abraçava todas as propostas, mas não dá, porque na prática eu tenho que, as exposições, eu organizo 10 a 12 exposições por ano. Não é? Basicamente é uma exposição por mês. Não é? E depois, há instituições com quem nós fazemos questão de trabalhar, como por exemplo, nós temos um protocolo com a Antónia Arroios. É importantíssimo que nós mantenhamos esta relação de trabalho, porque é uma escola de formação de artistas. Eu andei lá, tenho um grande ora bem, então sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. E então, para mim é muito importante acolher todos os anos um projeto expositivo da Antónia Arroios, não é? E esses projetos que vêm da Antónia Arroios são importantes porque os próprios professores pedem que eu fale com os alunos, porque isto é importante para os alunos porque fazem parte do processo pedagógico deles, não é? Saírem da escola, expor fora da escola, ter noção de espaço e ver como é que todo o processo é feito, não é? E aí eu entro como curador, como anfitrião e explico mais ou menos como é que os trabalhos poderão ser distribuídos pelos espaços, porque normalmente é uma turma, não é? Exatamente. São vários alunos, são vários trabalhos e depois nós temos que ver o trabalho de cada um e ver o que é que bate certo um trabalho com o outro e distribuir para essa sala. E esse trabalho e esse processo todo é feito todo em conjunto, não é?
e muitas vezes eu entro nesse processo precisamente porque os próprios professores pedem para fazer isto, porque é bom para a aprendizagem dos alunos. Não é? Pronto, isso da parte das escolas, não é? Recebemos alguns projetos também vindo das escolas de Belas Artes, está ali, são nossos vizinhos, e temos que ter uma data reservada para os projetos que vêm daí também. Das Belas Artes, sim. Sim. E depois o da ETIC ou da EPI, que são escolas de imagem, fotografias e coisas. Nem sempre recebemos projetos dele, mas temos sempre essa flexibilidade. Não é? Portanto, a coisa vai afunilando e depois vai sendo mais difícil escolher as propostas. Não é? Exato. Isso são um dos critérios. O outro critério é, sendo uma exposição de um jovem, sendo de um coletivo cultural criado por esse jovem, eu procuro dar prioridade a eles, porque eles próprios dizem que não vale a pena bater a porta das galerias, porque as galerias simplesmente não lhe dão hipótese nenhuma de receber os trabalhos dele. Se for individual, muito menos. Se for coletiva, não dizem nada, não é? Portanto, a proposta fica na gaveta. E por isso, nós, como equipamento cultural público, como nós não somos propriamente uma galeria, mas temos um espaço de galeria simpático, como a Globo bem conhece, não é? É uma oportunidade que nós podemos dar a esses jovens artistas. E por isso, os projetos de jovens artistas, coletivos culturais, são logo abraçados pela nossa programação, no caso comigo, não é? E então aceitamos essas propostas. Não é? Sim. As propostas ainda de exposições individuais, aí já tem que passar por um outro escrutínio e aí eu tenho que puxar pela minha formação nas artes plásticas, porque eu, entretanto, isso eu não disse quando estava a falar, quando eu fui convidado, voltando atrás da pergunta, foi da pergunta de trás, quando fui trabalhar para a Biblioteca Camões, eu fui como programador e dinamizar o espaço. E mais uma vez eu tive que passar por um processo de formação, e um grande processo de formação, porque era uma grande responsabilidade e eu não poderia dizer que eu era um programador, não é? Porque eu, apesar da escola que tive na biblioteca há 10 anos, não poderia dizer que eu era um programador, então precisava de formação. E uma das coisas que fiz foi fazer um curso, um mestrado no SCTE, que me deu um background na área da programação cultural, na área da comunicação, cultura e tecnologia da informação. Tive a benesse de ter uma grande senhora da Sociologia da Cultura, a Idalina Conte, que foi minha orientadora e me acompanhou em todo o processo. E depois, nesse processo, criei um projeto cultural para a Biblioteca Camões, para trabalhar sobre Trabalhei toda a programação cultural desde 2010 até agora, baseado nesse projeto cultural que foi fruto deste mestrado. Pronto, isto tudo para dizer que quando as propostas individuais são apresentadas, aí eu tenho que apelar um pouco pela formação artística que eu tive, a informação que adquiri a partir da formação que tive no mestrado, pela experiência que tenho tido com artistas e com galeristas, que eu conheço alguns, não é? E isso dá-me uma certa vontade de olhar para um trabalho e dizer que, pronto, esta pessoa precisa trabalhar um pouco mais. E como é uma exposição individual, se calhar eu vou deixar para uma outra etapa da programação da Biblioteca Camões, se houver abertura ainda nesse calendário deste ano, eu contemplo esta artista. Se não houver abertura, fica para o ano a seguir, e se no ano a seguir houver abertura, se houver espaço, é contemplado. Se não for, é uma coisa que vai passar de ano para ano, mas este exercício e esta seleção tem mesmo de ser feita, porque para mim o que me custa mais é dizer que para este ano não é possível acolher a sua exposição, é sempre complicado.
pessoais para um futuro próximo, tuas, do teu trabalho e também perspectivas globais de como o mundo está, o que é que gostarias que acontecesse agora brevemente para que a humanidade estivesse mais feliz e com mais sucesso? Eu vou começar Clô, para responder esta pergunta do fim para o início, Okay. senão o tempo retarda. Claro que não. Eu acho que o mundo está tão mal, está tão de perna para o ar, as pessoas estão tão loucas, que eu não vejo grande esperança, não vejo não vejo grande futuro, porque olhando para a situação que se passa neste momento da guerra do Irão, não é? Que foi uma guerra completamente desnecessária e tendo no poder um senhor completamente louco, que é o presidente dos Estados Unidos, que eu nem sequer vou pronunciar o nome dele para não ficar mal disposto ainda, mais mal disposto ainda. Este senhor está a dar cabo de tudo, está a dar cabo do planeta, está a dar cabo das relações internacionais entre os países, está a dar cabo da economia global, está a dar cabo do próprios Estados Unidos, não é? E eu não sei como é que não vê isto, não é? E eu não sei como é que o próprio povo americano dos Estados Unidos, não vê que este senhor está a fazer mal à sua própria casa, não é? E então enquanto o mundo tiver uma chaga como o presidente dos Estados Unidos, o mundo vai estar sempre em perigo, não é? Porque esta guerra que está a acontecer agora, ele simplesmente não deu importância nenhuma ao direito internacional, bombardeou com a cumplicidade de alguns países europeus e o Irão com ele e Israel, não é? E criou este conflito que está a dar cabo da economia de muitos países, não é? Os preços de tudo está a afetar tudo, está a afetar a vida das pessoas, está a afetar o preço da alimentação, não só do petróleo, não é? Sim. Porque isto é muito mau e enquanto isto não acabar, eu não vejo assim grande perspectiva e não vejo grande perspectiva porque aquele senhor, ele hoje como a gente vê todos os dias nos médias, não é? Ele hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, numa hora diz uma coisa, noutra hora diz outra. Portanto, nós nunca sabemos qual é o estado de espírito dele e o que é que ele quer fazer. Ele pensa que é dono do mundo, mas não é. Mas, entretanto, tem poder. E o poder dele é terrível, é maléfico. Ele é um homem maléfico. E não se pode confiar nele enquanto ele tiver o poder, que é o poder bélico dos Estados Unidos, e tiver à frente da maior economia do mundo. Né? E por isso não posso dizer que tenha muita esperança, por mais que eu tivesse confortável no meu papel como cidadão comum, com um trabalho confortável, não sei o quê, não posso estar completamente confortável porque estamos a passar mal. Não sou eu que estou, não é só o Irã, estamos todos a passar mal com isto, porque isso toca-nos, não é? Estão pessoas a morrer, não é? Na guerra do Irã bombardeou uma escola, não é? Pronto. E depois, como se não bastasse, tem a guerra da Ucrânia, não é? Que é outro desastre, não é? Que já está para aí 4 anos ou 5, isso é 2022, e que é um desastre. Então, enquanto isso continuar assim, eu não posso estar muito contente da vida que tenho, não posso. E por isso, não vou perspectivar muita coisa da minha vida. Eu acho que enquanto eu estiver a trabalhar e tiver saúde, sinto-me bem. Enquanto eu puder andar de bicicleta e viajar, sinto-me bem. De resto, o futuro dirá. O
o futuro dirá. Eu vou fazer da minha parte, indo às manifestações contra estes desastres todos que está a acontecer no mundo e ver se. E porque uma pessoa conta, não é? E se todos nós nos unimos, sim, podemos fazer alguma coisa. Exato. E eu acho que esse contributo já é bom. Olha, muito obrigada, Tal. Espero que tenhas gostado deste fim de tarde aqui na Creative Race. Foi um prazer enorme e fiquei a saber imensa coisa interessante sobre programação cultural também. É fantástico. Bom, espero que eu tenha dito alguma coisa de jeito. Ai, com certeza! E espero que tenha sido útil esta nossa conversa. E fico muito contente também, mais uma vez, pelo convite.